Salve amigos do Enferodonto, eu sou o R. Segundo e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Agradecer aqui o pessoal que está se inscrevendo no nosso canal, que está curtindo aí, deixando as suas críticas, as suas sugestões. E a gente está dando continuidade aí ao comentário sobre a resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Hoje a gente vai falar sobre contenção mecânica, a resolução 427 de 2012, né? Essa resolução é uma resolução polêmica, mas que também harmoniza a conduta de enfermagem. É uma conduta, vamos dizer assim, muito delicada, que é justamente conter fisicamente uma pessoa. Implica repercussões psicológicas, danos às vezes físicos, né? Principalmente aí na região da pele, de articulações e, claro, até mesmo injúrias devido à diminuição ou ausência de circulação por causa dos membros contidos ou dos dispositivos que você utiliza para conter essa pessoa. Então, a resolução 427 de 2012, ela traz informações importantíssimas, né? A questão da necessidade de seguir os protocolos operacionais padrões das instituições, ou pelo menos estar alinhado com relação a esses protocolos, a decisão ou a liderança do processo de enfermagem em contenção mecânica ser do enfermeiro, mas que poderá ser realizado pelos demais profissionais de enfermagem, quando não em supervisão de enfermagem direta, que também a resolução recomenda a avaliação contínua dessa pessoa, pelo menos a cada hora, verificando sinais vitais, verificando estado de consciência, verificando a boa permeabilidade capilar, circulação, lesões à integridade da pele e, claro, veda a prática de contenção mecânica com fins disciplinares, com fins punitivos ou com qualquer outra indicação que não seja indicação técnica para o paciente que está agressivo ou que está não cooperativo ou que ainda, devido à natureza que ele se encontra, por exemplo, um pós-operatório, possa causar alguma lesão ou intercorrência a si ou a outros, como, por exemplo, a retirada de drenos, a retirada de curativos, a retirada de catéteres, entre outros dispositivos que possam estar ali acoplados devido à necessidade terapêutica no paciente. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse tema de contenção mecânica e em seguida a gente mergulha na resolução 427 de 2012 e vai também resolver questões de concursos públicos. Então, se você estiver gostando, estiver interessado nesse conteúdo, não deixe de se inscrever no seu Enferodonto, canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, e, se possível, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais colegas que estejam estudando, se preparando para residências, para provas de concursos públicos, especialmente na área da enfermagem. Então, a contenção mecânica ela é um tema já antigo, né? Já vem se discutindo desde a reforma sanitária, a questão de saúde mental, muito utilizado aí a contenção de pessoas de estado mental, de sofrimento mental, as unidades aí de centro de atenção psicossocial, os hospitais psiquiátricos, o manicômio, por assim dizer, né? Então, a representação clássica de uma contenção de uma pessoa é justamente a camisa de força. Então, isso aí foi um instrumento que era muito utilizado, né? Hoje se utiliza outras técnicas de contenção mecânica dos pacientes, mas por um longo período ainda era a camisa de força que era utilizada nas instituições de saúde mental. E aí, didaticamente, nós temos como conceito de contenção mecânica a limitação de movimentos do paciente no leito mediante a aplicação de medidas de contenção mecânica, né? Hoje a gente utiliza dispositivos com braçadeiras que elas, além de serem acolchoadas e reguláveis para não causar muita tensão no indivíduo, elas são de fácil manuseio, mas também que poderão ser utilizadas outras técnicas, como lençóis, atadores de crepe, entre outros, né? Então, é uma conduta excepcional, gente. Não é regra, é uma conduta, é a última opção de um paciente agitado, não cooperativo, desde que esgotadas técnicas de diálogo, de mudança de ambiente, utilização até mesmo de contenção química, utilizar aí medicamentos sedativos ou outras formas de abordagem terapêutica, ou seja, depois que se esgota tudo, é que realmente você vai pensar em conter mecanicamente, fisicamente, aquele paciente não cooperativo, né?
Então, ela deve ser utilizada tomando-se as precauções para ser menos lesiva física e psicologicamente possível. Aí a gente mostra ao longo dos séculos a evolução da contenção mecânica, né? A gente destaca aqui a camisa de força. Aqui era um dispositivo utilizado na era medieval, então se prendia a pessoa a uma haste de ferro, né? E utilizava braçadeiras de ferro no tórax, então essa pessoa ficava imobilizada. Existia também um outro instrumento aqui que utilizava um capacete e isolava-se acusticamente e visualmente, além de utilizar um pano, né, para cobrir ali o campo de visão da pessoa, e ele ficava também isolado dentro de uma sala e amarrado, contido com braçadeiras de ferro, de cobre ou de couro. Então era outro instrumento muito perverso de se conter pacientes psiquiátricos. Esse também era outro instrumento muito perverso, muito torturante, né, que a pessoa ficava em sinal de cruz, né? Então tem um haste de ferro fazendo a fixação do tórax a partir de uma cinta e também a fixação do indivíduo com os braços, os membros superiores hiperestendidos, né? Então era uma posição desconfortável, era uma posição torturante, e a contenção mecânica hoje, a resolução 427, ela deixa bem claro que não pode ser utilizada com finalidades de tortura, gente. A tortura é um crime inafiançável, né? Então, tortura ou a disciplina, né? Então, nada poderá ser utilizado por conveniência, porque você acha que tem que conter essa pessoa, né? Então, é uma decisão muito técnica, muito criteriosa, tá certo? Então, hoje existem muitos instrumentos, esses instrumentos às vezes são de velcro, às vezes são com braçadeiras reguláveis, elas são acolchoáveis, algodão ortopédico, tudo isso com muito cuidado para que não haja lesões à integridade da pele das pessoas, né? Então é uma técnica séria, que é de exceção, que tem que ser muito bem pensada quando se vai realizar essa técnica, né? Então os objetivos da contenção são esses, né? Evitar danos à integridade física do cliente, da equipe e dos materiais hospitalares, então dano patrimonial às instituições, pacientes não cooperativos, surtados, negligentes, violentos, né? Reduzir o risco de queda no leito e retirada de catéteres e drenos e curativos, né? Paciente aí que está no que a gente chama de unidade de recuperação pós-anestésica, que está sonolento, torporoso, de repente pode remover um catéter, pode remover um curativo e causar uma injúria, principalmente sondas vesicais e urinárias, né? Então vale a pena pensar nisso aí também. E também naqueles pacientes não cooperativos para realizar alguns procedimentos, né? Então aí até mesmo a realização de um acesso venoso periférico, central, entre outros aí. Então a contenção mecânica, ela tem que ter uma indicação, ela não pode ser criada, tem que ter um objetivo necessário, um objetivo terapêutico, e desde que esgotadas as suas outras opções de convencimento, abordagem verbal, negociação, mudança de ambiente ou até mesmo contenção química, né? Então, quem é que vai realizar a contenção mecânica? São enfermeiros, o pessoal da enfermagem, técnicos auxiliares sob supervisão de enfermagem, conforme a resolução 427 de 2012, né? Além disso, também terão outros profissionais de saúde, então médicos, estudantes de medicina, acadêmicos de enfermagem, lembrando que todos os profissionais que não são de nível superior vão trabalhar sob regime de supervisão, tá certo? Então, o responsável pela execução, primeiro, a decisão, gente, é uma equipe muito profissional, né? Alguns protocolos vão deixar isso a critério médico, existe inclusive uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que a indicação de contenção mecânica é competência privativa do médico. A resolução 427 de 2012 vai deixar a enfermagem nível superior para decidir e também trabalhar juntamente com o protocolo que a instituição utilizar, né? Então, para a decisão, se for um enfermeiro que vai optar após um julgamento clínico, técnico,
ele vai ter que sistematizar, ele vai ter que estabelecer um diagnóstico de enfermagem, ele vai ter que estabelecer uma intervenção de enfermagem, realizar essa intervenção e registrar no prontuário do paciente essa execução de enfermagem. Então, a grande maioria das vezes a equipe é quem vai decidir. Então, a equipe muito profissional, é médico, é enfermeiro, é um assistente social, um fisioterapeuta, vai julgar as necessidades clínicas e terapêuticas daquele paciente de acordo com o contexto e com os possíveis danos que ele possa causar a outros e até mesmo ao patrimônio da empresa, se ele não for contido devido àquela intercorrência ali, né? Seja um estado mental instável ou seja não cooperação para a realização de uma necessidade ou de um procedimento vital para a sua qualidade de vida ou para a sua necessidade de saúde. Tá? Então, vale a pena a gente observar isso aí. E aí, quais são as indicações, né? Pacientes não colaborativos, agitados, desorientados, pacientes com rebaixamento do nível de consciência em pós-operatório, clientes com transtornos mentais graves, né? Isso aí principalmente em saúde mental, né? E a contenção mecânica só é indicada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Então, contraindicação, galera, é proibir a contenção mecânica do cliente com propósito disciplinar, punitivo ou por conveniência da equipe, né? Então, a contenção física só é realizada com indicação técnica e ética. Se não for utilizado de forma correta, poderá causar prejuízos psicológicos e físicos a essa pessoa. Então, a resolução 427 ela vai deixar isso bem claro lá, vai proibir também. A resolução de 2012 do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, vai proibir a contenção mecânica com fins punitivos, disciplinar ou com qualquer outra forma que não seja indicação técnica, né? Então, vale a pena a gente observar isso aí. É que a nossa aula hoje, ela não tem a finalidade de demonstrar como você vai fazer uma contenção mecânica, né? A gente tem a finalidade de apresentar a resolução 427 de 2012 do Conselho Federal de Enfermagem, mas só para didaticamente deixar bem exposto aqui, existem algumas técnicas de se realizar a contenção mecânica. Então, você pode realizar a contenção de luva, ou seja, só da mão do paciente, vai colocar um algodão ortopédico dentro da mão ali, vai enluvar, né? Você pode fazer a contenção de tórax, utilizando lençóis. Contenção de tórax tem que se observar a movimentação respiratória. Você pode fazer a contenção de joelhos, a contenção de tornozelos, a contenção de quadril. Você pode fazer a contenção de membros superiores. Agora a gente vai mostrar a resolução e ela vai dizer que independente da contenção que você realizar, tem que fazer monitoramento do estado mental, da integridade física, da circulação, dos sinais vitais. E essa contenção ela vai ser retirada no momento em que o indivíduo melhorar o seu estado mental, diminuir a sua agressividade ou quando não se sustentar mais aquela indicação de contenção, ou seja, nenhuma contenção mecânica vai ser utilizada além do que é necessário, tá certo? Isso aí é um zelo, é um cuidado muito importante que pode ser até objeto de auditagem, de revisão da conduta de enfermagem que você empregou frente a essa contenção mecânica. Então, observe muito bem isso aí. Está aqui mostrando os principais locais de se realizar as contenções. Então, você vai fazer a contenção no pulso, a contenção de mãos, a contenção na pelve, a contenção no tórax, a contenção ainda dos ombros, pode fazer contenção de joelhos, pode fazer contenções de tornozelos, mas a gente não vai mostrar a técnica, a gente agora vai discutir sobre a resolução 427. Então, o que diz essa resolução, né? Ela é de 2012, é do Conselho Federal de Enfermagem, e deixa bem claro que aos profissionais de enfermagem, excetuando situações de urgência e emergência, eles somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão do enfermeiro e preferencialmente em conformidade com os protocolos estabelecidos nas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados. Essa decisão de contenção ela é muito importante porque ela deve estar alinhada ao protocolo da instituição. Então, de repente, você pode estar com um protocolo em que diga que a contenção mecânica é uma atividade privativa do médico
só vai ser realizada conforme indicação e prescrição médica. Existe, inclusive, disposição do Conselho Federal de Medicina a respeito disso. Na ausência de um protocolo, na ausência de uma determinação legal, de uma padronização legal na sua instituição, a Resolução 427/2012 vai deixar sobre a parte da enfermagem do nível superior a decisão sobre a contenção ou não justificada a partir da sistematização da assistência de enfermagem. Então, você vai trabalhar com a SAI, né? Então, lá na SAI, você vai fazer o que? A anamnese, você vai fazer histórico, você vai fazer um julgamento clínico, você vai fazer um diagnóstico de enfermagem e você vai fazer uma prescrição de enfermagem. E lá você vai registrar no prontuário do paciente a indicação, as características da pessoa, o estado mental em que ela se encontrava e, claro, livre esclarecimento, né? Então, tome o livre esclarecido do representante legal dessa pessoa, tome essa decisão preferencialmente em equipe multiprofissional e registre tudo isso no prontuário do paciente, né? Então, a contenção mecânica de pacientes só será empregada quando for o único meio disponível, ou seja, depois de esgotar as outras opções, para prevenir dano a essa pessoa, dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. E em nenhum caso a contenção mecânica de paciente será prolongada além do período estritamente necessário para o fim destinado. Então, não pode você prolongar a contenção mecânica por critério seu, apenas por conveniência, ou seja, uma vez que o paciente está colaborativo, que não se justifica mais que ele saiu da unidade de recuperação pós-anestésica, que ele não está mais sonolento, não está mais torporoso, não tem risco de retirar um catéter, um dano ou outra coisa, aí é hora de se pensar em remover a contenção mecânica desse paciente, tá bom? Então lembrem-se desse zelo especial dessa resolução, certo? O artigo 3º diz assim, que é vedado aos profissionais de enfermagem o emprego de contenção mecânica de pacientes com propósito de disciplina, punição, coerção ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. A gente já tinha discutido isso, então, totalmente proibido com função disciplinar, punitiva, coercitiva ou por conveniência. Você acha, porque eu quero, então eu acho que tem que ser desse jeito. Não, tem que ser uma indicação técnica e ética, né? O artigo 4 diz assim, o quarto: todo paciente com contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela equipe de enfermagem para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los precocemente. Ou seja, o paciente contido tem que ser monitorado continuamente, né? A resolução vai dizer que a monitorização deve ser no máximo até 1 hora, né? Você tem que checar a nível de orientação, estado mental, sinais vitais, a integridade da pele, circulação. E é isso que o parágrafo 1º do artigo 4º diz, né? Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, dos dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais dos membros contidos do paciente, verificados com regularidade, nunca superior a 1 hora. Atentem para isso aí, gente, o tempo, né? Então, assim, esses sinais vitais, eles não podem ser negligenciados por mais de 1 hora. Você pode fazer em menos de 1 hora, tá? A cada 30 minutos, a cada 15 minutos, a cada 25 minutos, mas nunca com intervalo superior a 1 hora. E maior rigor deverá ser realizado no monitoramento, principalmente do estado mental, de condições da integridade física, né? Pele, circulação em pacientes desorientados, sedados, idosos, adolescentes, crianças ou com algum problema clínico que possa ser agravado. Então, vale a pena a gente destacar isso aí. E o último artigo dessa resolução vai dizer que todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico, eles devem ser registrados no prontuário do paciente. Isso aí é prerrogativa para a sistematização da assistência de enfermagem e também do Código de Ética do profissional de enfermagem, né? Então, toda assistência de enfermagem deve ser registrada e, se possível, aí no caso, tem que ter o consentimento da pessoa ou do seu representante legal. Então, a gente fez uma revisão sobre a Resolução 427 de 2012 do Conselho Federal de Enfermagem, do famoso COFEN, né? Essa é a nossa propaganda no nosso preparatório para concursos públicos.
é o nosso cursinho. A gente está formando a nova turma agora em 2023. Se você tiver interesse, entre em contato aqui pelo nosso e-mail, rmar2@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp 999273210, o DDD da Paraíba. Se você tiver interesse em fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, você manda um likezinho lá, um oi no meu WhatsApp, que eu tenho sido no nosso grupo. Você ficar sabendo aí notícias de concursos, compartilhamento de materiais e, claro, também na divulgação dos nossos vídeos, né? E se você não tiver interesse no nosso cursinho, faça pelo menos o convite de se inscrever no nosso canal no YouTube, em Enferodonto, Enfermagem e Odontologia, aulas descomplicadas. A gente está falando sobre a Resolução 427 de 2012 do Conselho Federal de Enfermagem, que trata de contenção mecânica. E agora a gente vai resolver questões de concursos públicos, ver como é que esse tema é abordado nas principais provas de concursos, né? Então, primeira questão do ano 2020, Prefeitura de Capim, na Paraíba, a banca é a Facete Concurso. 2023 tem concurso da Facete aqui na Paraíba. Vamos estudar, galera. Então, a primeira questão diz assim, ó. A Resolução COFEM 427 de 2012 normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes. De acordo com tal resolução, sobre contenção mecânica é correto que afirme. Então, que a resposta é correta, né? Então, letra A diz assim, ó. Os profissionais de enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro. Até agora está tudo correto, né? Não tem nada que reclamar. Aí vamos lá, para frente. E, preferencialmente, em conformidade com os protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou privadas que estejam vinculadas. Então, tudo isso aqui está verdadeiro, né? É o primeiro artigo da Resolução 427, né? Então, totalmente literal ao primeiro artigo dessa resolução, bem transcrita aí. Vamos ver, a gente já sabe que é a resposta correta, então a gente já sabe que a primeira questão, a letra A, é a resposta correta. Mas vamos ver os demais itens, por que estão errados. A letra B diz assim, ó. Sempre que precisar, a contenção mecânica de pacientes será prolongada, além do período estritamente necessário para o fim previsto. Está falso, né? A resolução vai dizer que sempre a contenção mecânica vai ser realizada o mínimo necessário, o estritamente necessário, não poderá ser prolongada, né? A letra C diz assim, ó, os profissionais de enfermagem podem aplicar o emprego de contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. Isso também é contraindicado moralmente e também na resolução, né? Então não pode de forma nenhuma, você vai responder inclusive civil, penal e criminalmente se fizer por força de disciplina punitiva, né? Por coerção ou por mero capricho, né? Por conveniência, né? A letra D diz assim, ó, quando em contenção mecânica há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de dados vitais, de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com regularidade a cada 2 horas. Gente, a cada 1 hora, né? No máximo a cada 1 hora. Você pode fazer, inclusive, mais vezes em menos tempo, mas nunca essa avaliação dos sinais vitais, nível de consciência, pele e circulação pode ser superior a 1 hora. Né? Na letra E diz assim, ó, menor rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes com sedação, sonolentos ou com algum problema clínico ou em idosos, adolescentes e crianças. Está falso também, porque a resolução vai dizer não é menor rigor, e sim maior rigor, ou seja, mais atenção, né? Para evitar lesões físicas ou até mesmo psicológicas. Então, nossa resposta da primeira questão é a letra A. Segunda questão, gente, diz assim, ó, com base na resolução COFEM de número 427 de 2012, que normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego da contenção mecânica de pacientes, analise as afirmativas, né? Aí lá embaixo ele diz assim, ó, estão corretas, né? Então vamos procurar as alternativas corretas, né? Item 1 diz assim, ó, a contenção mecânica de pacientes será empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Gente, está verdadeiro, né? Então o item 1 está verdadeiro. Se o item 1 está verdadeiro, gente, não pode ser o que, ó?
não pode ser letra E, né? A letra E é a única que diz que não tem o item 1 como verdadeiro, né? Então, o item 2 diz assim, ó: os profissionais de enfermagem, excetuando das situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro. Está lá no primeiro artigo, né? Então, o item 2 também está correto, né? Então, se o item 2 está correto, a letra B não pode ser, e por enquanto a gente elimina B e E. O item 3 diz assim: quando em contenção mecânica há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pericirculação nos locais e nos membros contíneos do paciente, verificados com regularidade nunca superior a 1 hora. Isso também está verdadeiro, né? A gente acabou de discutir na questão passada que dizia que era para fazer a cada 2 horas, né? Então, essa avaliação nunca deve ser superior a 1 hora. Então, 1, 2 e 3 estão verdadeiros, então não pode ser a letra D. Só nos resta agora a letra A ou a letra C. O item 4 diz assim: todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim como detalhes relativos a um monitoramento clínico, devem ser registrados no prontuário do paciente. Então, gente, fechou, né? Todos os itens estão corretos. A resposta, sem muitos arrodeios, é a letra A. Questão muito fiel aí à resolução 427, né? Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó: a banca é a CPCON, né? Comissão Permanente de Concursos aqui da Paraíba, né? Então, da Conveste EPB, a prova de Souza do ano passado, 2021. Olha lá, tem prova de Souza em 2023, aliás, da CPCON em 2023. Então, tem concurso aí, tem concurso em Catolé do Rocha, tem concurso em Ingá da CPCON. Então, diz assim, ó: sobre contenção mecânica é correto afirmar. A resolução 427 de 2012, a resolução COFEM, né, normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes. Bem, se ele quer a resposta à questão, a questão está muito objetiva aí, né? Se ele quer a resposta, é a letra A, porque realmente a resolução 427, ela normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego da contenção mecânica de pacientes. Vamos ver os outros itens, o que é que diz, né? A letra B diz assim, ó: a resolução 427 proíbe os procedimentos de enfermagem no emprego de contenção mecânica. Gente, falso, né? A resolução, ela normatiza, ela não proíbe, né? A única coisa que ela proíbe é a contenção mecânica com finalidade punitiva, com finalidade de coerção, com finalidade de disciplina ou por conveniência, né? Porque você quer. Então, ela proíbe isso de fato. A letra C diz assim, ó: não existe resolução para a contenção mecânica de pacientes no COFEM. Claro que existe, a resolução 427 que a gente está estudando. A letra D diz assim, ó: a contenção mecânica é um procedimento de enfermagem que pode ser aplicado em qualquer paciente e por qualquer membro da equipe de enfermagem, desde que haja necessidade predita pelo indivíduo, ou seja, o indivíduo que vai dizer que quer ser contido, sua família ou comunidade. É um absurdo, né? Então está totalmente falso a letra D. A contenção mecânica é uma medida de exceção, ela só pode ser realizada por indicação técnica, ela, se possível, com consentimento da família, depois de esgotar todas as outras formas de abordagem terapêutica do paciente, né? E são para pessoas agressivas, não cooperativas, ou que estejam em uma condição clínica que possam causar riscos a si mesmo, como, por exemplo, um pós-operatório, a pessoa está sonolenta, está ali com catéteres, está com sondas, e por um movimento involuntário ele possa arrancar essas sondas ou esses catéteres e causar um prejuízo à sua terapia. E também é uma indicação de contenção, né? Então, uma vez que haja a melhora do estado mental dessa pessoa, da cooperação, não há o que se falar mais em continuar com contenção mecânica. A letra E diz assim, ó: não existem protocolos pré-estabelecidos para o uso de contenção mecânica de pacientes. O bom senso ainda é a melhor maneira de avaliar a situação. Então, gente, hoje tem muitos protocolos disponíveis na internet, as instituições já têm seus próprios protocolos, e a própria resolução fala que você trabalhe juntamente com o protocolo instituído onde você trabalha, sua instituição, seja ela pública ou privada. Então, uma questão bem objetiva, a gente já chegou à resposta dela um pouco mais rápido, é a letra A, sem sombra de dúvidas. Quarta questão diz assim, ó:
No que se refere à contenção mecânica, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, é permitido. A gente quer saber o que é permitido pela resolução. Letra A. Um emprego de contenção mecânica com propósito de disciplina nos pacientes. Falso, né? A gente já comentou sobre isso. Terminantemente proibido. A letra B diz assim, ó. Quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Então, a contenção mecânica ela só vai ser utilizada quando for o único meio possível para prevenir dano à pessoa, aos profissionais ou ao patrimônio da empresa, né? Então, isso está verdadeiro. A nossa resposta é a letra B. A letra C diz assim, ó. É permitida a aplicação aos pacientes com histórico de agressividade, ainda que chegarem ao serviço de saúde. Não é assim, a resolução não fala isso, né? A letra D diz assim, a todo paciente sedado para prevenir a ocorrência de eventos adversos. A resolução também não fala sobre isso. E a letra E diz assim, que a supervisão do procedimento seja privativa do técnico de enfermagem. Isso também está falso, porque a própria resolução, no artigo 1º, diz que terá que ser realizado sob supervisão do enfermeiro, né? E ela feriria também, caso você não soubesse, mas se você soubesse da lei do exercício profissional, a lei 7.498, aí a gente mostra que existem atividades privativas de enfermagem, dentre delas as atividades que exigem um maior grau de complexidade técnica científica ou de decisões imediatas, e aí nesse caso caberia também essa questão de contenção mecânica, tá bom? Então, a letra E também está errada por alguns outros dispositivos. Então, resposta bem objetiva da quarta questão, a letra B de bola, de Brasil, né? E a quinta questão diz assim, ó, assinale a alternativa que está de acordo com o que o Conselho Federal de Enfermagem estabelece quanto ao emprego da contenção mecânica, né? Então, é a resolução 427 de 2012, né? Então, diz assim, ó, a letra A. Qualquer profissional de enfermagem está habilitado a empregar a contenção mecânica quando julgar necessário. Isso está falso, né? Existe a indicação técnica e a contenção mecânica é a atividade privativa do enfermeiro. Os demais realizarão sob supervisão do enfermeiro, né? A letra B diz assim, ó, os profissionais de enfermagem podem empregar a contenção mecânica de pacientes com propósito disciplinar do paciente. Isso também está vedado, né, lá na resolução, não pode com fins disciplinar, punitivo, coercitivo, por conveniência, né? A letra C diz assim, ó, quando empregado, a equipe de enfermagem deve monitorar os dados vitais do paciente regularmente, num prazo de até 4 horas. Também está falso, né? A resolução vai dizer que até no máximo 1 hora, gente. Então, ó, os sinais vitais, nível de consciência, circulação, integridade da pele deve ser avaliado até no máximo 1 hora. E a letra D diz assim, em todas as situações em que for utilizada, as razões para o seu emprego e a sua duração também devem ser registradas no prontuário do paciente. Isso é o que diz lá o artigo 5º, gente, dessa resolução, né? Então, tudo tem que estar registrado no prontuário do paciente, porque isso faz parte da sistematização da assistência de enfermagem também, né? Então, a nossa resposta da quinta questão é a letra D. E aí a gente chega ao final dessa resolução, dessa revisão, o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, o famoso Enferodonto. A gente já está chegando próximo dos mil inscritos, né? Então a gente agradece aí a sua confiança e também por você estar estudando com os parceiros do Enferodonto. Um forte abraço. Nós acreditamos no sucesso de cada um e de cada um. Essa foi a resolução 427 do Conselho Federal de Enfermagem com o professor Arrimar II. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.